A Grande Pirâmide Egípcia é uma das maravilhas do mundo antigo, e depois de séculos de pesquisa, os cientistas ainda não conseguem confirmar exatamente como foram construídas. Embora os arqueólogos tenham conseguido identificar algumas coisas, a cada dia ela nos revela um novo mistério. Quando se trata de pirâmides, somos constantemente lembrados de que apenas arranhamos a superfície. Sejam bem-vindos ao Fatos Fantásticos. E no vídeo de hoje você vai saber de algumas das incríveis descobertas sobre as antigas pirâmides de Gizé. As pirâmides são estruturas alienígenas ou usinas gigantes? Confira. As das câmaras na Grande Pirâmide geram calor. Há uma estrutura gigante e misteriosa, e ninguém consegue descobrir como foi feito. Então, descobrem que essa estrutura gigante na verdade emite calor, de algumas de suas câmaras, como se elas tivessem algum tipo de eletricidade. Em 2015, os cientistas realizaram uma varredura térmica na Grande Pirâmide e descobriu-se que 3 áreas estavam gerando alguma forma de calor. A resposta se a rainha Nefertiti está ou não enterrada no Vale dos Reis pode estar perto. Alguns blocos de pedras apresentam até 6 graus de diferença com os blocos vizinhos. Isso se traduz sobre as imagens da câmera térmica pelo surgimento das cores quentes, enquanto o resto do monumento é digitalizado em cores frias de azul. Alguns cientistas começaram a especular que o calor era produzido por uma tecnologia antiga que foi deixada para trás, talvez o mesmo tipo de tecnologia que usava a energia misteriosa contida nas misteriosas caixas de 100 toneladas. Manchas de calor também foram encontradas na metade superior da Grande Pirâmide, deixando as pessoas especularem que há ainda mais passagens e câmaras ocultas do que pensávamos. As razões para a anomalia térmica permanecem desconhecidas, mas isso pode indicar a existência de um quarto secreto. Quem sabe decifrar o mistério do local onde está enterrada Nefertiti, a rainha de beleza lendária do Egito. Os teóricos da conspiração acreditam que a Grande Pirâmide era uma usina, e que os egípcios tinham eletricidade. A história nos diz que os egípcios não eram uma sociedade avançada, e as pirâmides de Gizé eram simplesmente grandes cemitérios para faraós e reis. Ainda assim, os cientistas ainda estão confusos sobre como uma sociedade primitiva, com ferramentas primitivas, poderia ter construído algo tão grandioso, e sobre todas essas manchas de calor. E se o Antigo Egito não fosse tão primitivo quanto pensávamos? Alguns estudiosos acreditam que o Egito Antigo tinha eletricidade, e há evidências em esculturas que mostravam egípcios antigos segurando tochas que pareciam ser lanterna. Seria um dispositivo construído sobre a água, e a água que passa pelas cavidades subterrâneas da Grande Pirâmide é capaz de criar uma corrente elétrica, e essa energia poderia ser aproveitada. Os poços dentro da Grande Pirâmide são feitos de granito e são ligeiramente radioativos, o que ioniza o ar no interior, é semelhante a um fio condutor. Outros cientistas acham que os poços tinham um propósito diferente. Apenas a Grande Pirâmide foi construída com dutos de ventilação, e ninguém sabe por quê. A Grande Pirâmide é a única das 3 pirâmides de Gizé que possui dutos de ventilação. Os ângulos desses dutos correspondem à localização de corpos celestes, sim, astronomia e alienígenas. É um completo mistério como os egípcios poderiam ter alinhado os dutos com as estrelas, ou porque eles teriam se incomodado com isso em primeiro lugar. Talvez tenha algo a ver com a orientação do morto para a vida após a morte, ou talvez tenha a ver com a sinalização de alienígenas no céu, mas nem todos esses dutos chegam ao exterior. Alguns são completamente fechados, enquanto outros poderiam ter sido usados para ventilação, que é a teoria mais comumente aceita. A menos, claro, que você acredite que eles realmente conduziam energia. As pirâmides possuem enormes portas de 20 toneladas, que você pode mover com um empurrão. Muitos de nós não conseguiriam abrir uma porta de 20 toneladas, mas as antigas portas das pirâmides de Gizé eram tão perfeitamente equilibradas, que você realmente teria sido capaz disso, caso ficasse preso lá dentro. Algumas pirâmides estavam equipadas com essas portas maciças, completamente escondidas do lado de fora. De dentro, você poderia empurrá-las com força mínima, até mesmo uma única mão.
Essas portas só foram descobertas quando a Grande Pirâmide foi explorada pela primeira vez, e ninguém sabe como os antigos egípcios teriam sido capazes de cortar, posicionar e equilibrar essas portas com tanta precisão. Descobertas incríveis dentro das pirâmides do Egito. A nova câmara, mais conhecida como o Grande Vazio, não é conectada a nenhuma passagem conhecida. A nova câmara descoberta foi apelidada de o Grande Vazio, porque é realmente vazia. A câmara não está conectada a nenhuma passagem conhecida dentro da pirâmide. Atualmente, os visitantes podem entrar na Grande Galeria apenas se debruçarem e percorrerem um longo túnel. A Grande Galeria conecta a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei. Isso faz todo o sentido para um cemitério gigante, mas para que criar o Grande Vazio? A cavidade gigante tem pelo menos 30 metros de comprimento, e fica acima da Grande Galeria, levando alguns cientistas a pensar que ela possivelmente aliviou o peso, e a impediu de desmoronar. De qualquer forma, é aproximadamente do mesmo tamanho da Grande Galeria, só que bem em cima dela. As 3 pirâmides estão alinhadas, com as 3 Marias da constelação de Órion. Como se as coisas não fossem estranhas o suficiente, não são apenas os dutos da Grande Pirâmide que se alinham aos corpos celestes. As pirâmides de Khufu, e Khafre, e Menkaure, estão perfeitamente alinhadas com as estrelas que compõem o cinturão de Órion, ou as nossas 3 Marias. Sim, Aunitak, Aunilão, e Mintaka. Por quê? Ninguém sabe. Coincidentemente, as pirâmides estão alinhadas pelos seus cantos do sudeste. Como os antigos egípcios não apenas alinhavam essas estruturas maciças umas com as outras, mas também com o céu. Mais uma vez, ninguém sabe. O cinturão de Órion não foi descoberto até 2000 anos depois que as pirâmides já haviam sido construídas, mas para os antigos egípcios, a constelação era associada a Osíris, deus do renascimento, e vida após a morte. Muitas pessoas acreditam que as pirâmides ajudaram os faraós a ascender ao deus Sol. Se você não está acreditando na suspeita de que as pirâmides são estruturas alienígenas, ou usinas gigantes, existe outra ideia mais reconhecida. As pirâmides foram construídas para ajudar os reis a ascenderem a Ra, o deus Sol. Nos tempos antigos do Egito, os reis se consideravam divindades vivendo na terra. Como deuses, após a morte, eles precisavam voltar para casa. É por isso que as tumbas foram equipadas com objetos que o rei pode precisar usar, em sua vida após a morte, como animais vivos, ouro e seja lá o que está gerando calor dentro das câmaras inferiores da Grande Pirâmide. As câmaras apontam para o norte com precisão, maior do que o Observatório Real de Greenwich. Poderiam os antigos egípcios terem sido mais precisos do que nossa civilização atual? Descobriu-se que as pirâmides apontam para o norte, mas não apenas na direção do norte. Ele aponta para o norte a 5 centésimos de grau, do verdadeiro norte magnético. Isso é mais preciso do que o Observatório Real de Greenwich, que define o horário GMT, e a apenas 13 graus de distância, do norte verdadeiro. O GMT foi criado em 1675, e se eles não conseguiram acertar o norte há apenas algumas centenas de anos, como os antigos egípcios conseguiram? Quão precisos eram os relógios egípcios antigos comparados com os nossos? Deixe seu comentário, e se inscreva em nosso canal.